Caríssimo estrategista, se prepare porque hoje vou te apresentar um framework de desenvolvimento de projetos que tem trazido resultados incríveis para muitas empresas. Meu nome é Cleison Nascimento e hoje vamos falar sobre o Scrum. Para tanto, usei o livro A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo de Jeff Studland. Vou deixar o link na descrição para você adquirir o seu e ajudar na manutenção deste canal. Então fique ligado e vamos lá! Jeff Johnson tinha em mãos uma missão: realizar um projeto no FBI que poderia evitar o novo 11 de setembro. O problema a ser resolvido estava ligado ao processo burocrático daquela instituição. Vou te dar um exemplo de como funcionava. Para a inclusão de um relatório no sistema, era necessário escrever o relatório e imprimir em 3 vias. Uma delas era para aprovação. Outra era para o arquivo local, que funcionava como um backup, e a última era utilizada como uma forma de indexar. Para tanto, o agente circulava as palavras-chave com uma caneta vermelha. Por fim, a aprovação voltava em um pedaço de papel. Tudo leva a crer que um processo diferente teria permitido a identificação da ameaça que estava por vir. Depois do 11 de setembro, uma comissão identificou que os agentes não tinham acesso às informações que possibilitariam ligar os pontos. Isso aconteceu por falta de aparato tecnológico. Portanto, a agência iniciou o desenvolvimento de um sistema que seria uma grande transformação. Porém, 3 anos depois, percebeu-se que 170 milhões foram gastos e não havia avanços, o que culminou no cancelamento do projeto. Em 2005, criou-se um projeto denominado Sentinel, com um orçamento de 451 milhões de dólares e uma meta de entrega para 2009. Em março de 2010, percebeu-se que já tinha sido gasto 405 milhões e o projeto estava um ano atrasado. Durante o projeto Sentinel, foi apresentada uma nova abordagem cujo nome era Scrum, um framework criado nos anos 90 por Jeff Studland. Segundo ele, trata-se de utilizar uma estrutura simples, observando como as pessoas realmente trabalham. O Scrum é uma metáfora sobre o esporte conhecido como rugby, que tem como estratégia o posicionamento do time com o objetivo de avançar. O segredo é criar intervalos regulares para verificar se o time está no caminho certo, se o produto é o que o cliente quer e se é possível melhorar a forma de trabalho. O nome disso é ciclo de inspeção e adaptação. É muito difícil falar de Scrum sem falar de ágil, termo que surgiu em 2001 por um grupo de 17 profissionais de desenvolvimento que criaram um manifesto, o Manifesto Ágil. Esse manifesto prega valorizar indivíduos e interação mais que processos e ferramentas, software em funcionamento mais que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos e responder às mudanças mais que seguir um plano. Depois de 3 meses, a equipe do Sentinel descobriu quanto tempo seria necessário para a entrega por conta do sprint e do time boxed, conceito que veremos já já. O Scrum considera que planejar é útil, porém seguir cegamente um plano não faz sentido, ou seja, não se desperdiça energia de desenvolvimento apenas para aumentar o nível de previsibilidade. Porém, isso não significa que não há planejamento. O que precisamos entender é que o planejamento ocorre de maneira enxuta e não de maneira megalomaníaca. Voltando à história de Jeff. Nos anos 90, o autor trabalhava em uma empresa que usava um modelo de trabalho em cascata, um modelo tradicional. Ele foi convidado para ser vice-presidente de tecnologia com a missão de entregar um produto em 6 meses e resolveu fazer uma promessa. Ao invés de entregar um gráfico de Gantt, ele entregaria um software funcionando. Durante uma pesquisa, um dos desenvolvedores encontrou um arquivo publicado na Harvard Business Review em 1986, escrito por 2 professores de administração japoneses. O título era The New Product Development Game, o novo jogo para desenvolvimento dos novos produtos. O artigo trazia informações sobre como a Xerox, HP, Honda, Fuji e outras empresas que desenvolviam alguns de seus produtos de maneira mais ágil e flexível. Eles citaram uma abordagem holística que tem 6 características: instabilidade interna, equipe de projetos auto-organizadas,
fases de desenvolvimento sobrepostas, multilearning, controle e transferência organizacional de aprendizagem. Ou seja, a ideia principal estava em pequenas equipes movidas por um grande propósito. Essa equipe ganha agilidade por ter grande autonomia e liberdade de como fazer trabalho sem processos burocráticos de aprovação por seus chefes. Assim, os superiores se tornam facilitadores. Jeff resolveu aplicar aquela prática no desenvolvimento de software e assim nasceu o Scrum, que por sua vez foi apresentado em um artigo apenas em 1995 sob o título Processo de Desenvolvimento Scrum. Segundo Jeff, a equipe alcança um estado de hiperprodutividade, ou seja, entre 300 a 800%, e consegue fazer isso de forma repetitiva. Percebe-se observando um artigo encontrado pela equipe de Jeff que o Scrum tem sua origem em uma história que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, quando Deming impactou o sistema de produção japonês com o conceito de medir o que está sendo feito e melhorar continuamente. Certa vez, em um discurso, Deming disse que todos deviam buscar sempre o aprimoramento da qualidade e a uniformidade do produto. Esse dia foi muito especial, porque nada mais nada menos que Akio Morita, o fundador da Sony, estava na plateia e ficou muito impactado com essa fala. Desde então, Deming foi reconhecido pela criação do ciclo PDCA, que foi amplamente difundido e utilizado no Japão, principalmente no ambiente da Toyota. No Scrum, o time precisa ter as seguintes características: transcendência, que significa uma noção diferente de propósito que vai além do comum, é pensar grande. Autonomia, um time que se autogerencia, e multifuncionalidade, com todas as habilidades necessárias para fazer acontecer. A ideia do Scrum é eliminar o desperdício. Esse desperdício é classificado da seguinte forma: MURI, o desperdício causado por irracionalidade; MURA, o desperdício causado pela inconsistência; e MUDA, o desperdício causado pelos resultados. A Toyota se diferenciou na eliminação de desperdícios quando decidiu que qualquer funcionário pode parar a esteira de produção se encontrar um problema. Instantaneamente, a equipe se reúne para resolver. O Scrum funciona assim. Agora, como fazer para saber se você deve ou não utilizar o Scrum no seu projeto? Primeiramente, é importante dizer que se trata de um framework simples para projetos complexos. Observe esse gráfico. Ele busca relacionar os requisitos de um projeto com as tecnologias de um nível conhecido para o desconhecido, onde as coisas ficam mais complexas. Se você tem um cenário previsível, onde os requisitos são conhecidos e as tecnologias também, você pode utilizar a maneira tradicional em cascata que irá funcionar. Contudo, quando os requisitos são desconhecidos em certo nível e as tecnologias também, você está em um cenário conhecido como caótico. Nesse tipo de cenário, o Scrum é perfeito. Por fim, se tem um cenário de total desconhecimento de requisitos e tecnologias, estamos falando de anarquia, aí não tem muito o que fazer. De forma resumida, podemos dizer que o Scrum funciona em 3 pilares. O primeiro é a transparência dos processos, ou seja, todos devem ter total conhecimento sobre os requisitos, processos e andamento do projeto como um todo. O segundo pilar é a inspeção, ou seja, o tempo todo está sendo inspecionado o que está sendo desenvolvido. O terceiro pilar é o da adaptação. Conforme já dissemos, os produtos sofrem alterações no decorrer do seu desenvolvimento, à medida em que o cliente vai experimentando cada entrega. Para usar esse framework, considere obrigatória a utilização das práticas fundamentais. A primeira delas é um time com os seguintes papéis definidos. Scrum Master. O Scrum Master deve ser um profundo conhecedor da metodologia. Ele tem uma função de coach e de garantir a aplicação correta do modelo. Ele não é chefe de ninguém e tem um papel de facilitador. O Product Owner, ou PO, traduzido para o português como o dono do produto, ele define os recursos e funcionalidades, assim como a ordem que devem ser realizados. Ele tem que manter um bom nível de comunicação. O Dev Team, ou seja, time de desenvolvimento, são as pessoas que de fato vão executar o projeto. No Scrum, o time que escolhe de fato como que o projeto será construído. Para tanto, precisam se auto-organizar. Eles trabalham em uma dinâmica de hiperprodutividade. O processo começa com o dono do produto dando uma visão clara do que é o produto.
ele precisa detalhar o que quer e onde quer chegar. Para isso, pode utilizar metodologias como a construção de um business case, por exemplo. Esse produto deve ser dividido em funcionalidades que irão compor o Product Backlog, que significa um grupo de requisitos esperados pelo cliente. Trata-se de uma tarefa do dono do produto ou PO, porém, o Scrum Master deve ajudar. Com a lista de requisitos na mão, o dono do produto prioriza o que deve ser feito primeiro, levando em consideração o que mais agrega valor para o cliente. O projeto é dividido em sprints. O sprint é um conjunto de tarefas a ser realizadas para atender às funcionalidades requeridas pelo cliente. A entrega desse grupo de funcionalidades deve respeitar o time boxed. O time boxed é um tempo fixo entre a realização das entregas de cada sprint. A recomendação é que seja algo entre 2 ou 4 semanas. Essa prática é muito importante para dar ritmo ao trabalho. Antes do sprint começar, é feita uma reunião de planejamento, também conhecida como Sprint Backlog. Nesse momento, com base na experiência do Scrum Master, se define quantas funcionalidades serão entregues no próximo ciclo. Após a realização desta reunião, entramos na fase da execução do sprint, onde entra em palco o time de desenvolvimento. No final de cada sprint, espera-se ter um incremento do produto, ou seja, as funcionalidades previstas nos sprints prontas e funcionando. Lembre-se que no decorrer da execução do sprint, o PO pode inserir mudanças para ajustar o produto de acordo com a necessidade do cliente. Ele também precisa fazer isso considerando as priorizações. Essa é uma grande sacada do Scrum. Não obriga o cliente a saber tudo o que precisa em nível de detalhes no início do projeto, sem o direito de rever algumas posições. Isso é falhar rápido e barato. Diferentemente do modelo tradicional de definição de escopo, no Scrum ele tem direito de fazer ajustes ao longo da construção, o que garante a sua satisfação. A grande verdade é que as pessoas não sabem bem o que querem até experimentar. Apesar do time box de 2 a 4 semanas, diariamente é feita uma reunião de 15 minutos, onde cada membro do time deve dizer o que fez ontem, o que será feito hoje e se existe algum impedimento para o atingimento da meta do sprint. Apesar de não fazer parte do Scrum, as ferramentas de Burn Down e Kanban são muito úteis para manter o nivelamento de conhecimento entre os membros da equipe e o status de cada atividade. No final de cada sprint é realizada a reunião de revisão para validar se o que está sendo construído está de acordo com a solicitação do cliente. Nessa reunião, o Product Backlog, ou seja, os requisitos do produto, são atualizados. Outro evento importante é a retrospectiva, que tem como foco o processo. Quais os ajustes que podemos fazer em termos de processo de desenvolvimento que podemos melhorar para o próximo sprint? E por fim, as novas funcionalidades são incrementadas ao produto até que fique pronto. Uma das vantagens em utilizar o Scrum é que a organização dos requisitos do produto, sprint em backlogs, permite uma projeção de quando o produto será entregue. Naturalmente, com as possíveis correções relativas ao ritmo de entrega e mudanças de escopo solicitados pelo cliente. Esse é o Scrum, um framework fantástico que turbina a produtividade do time. Muito utilizado em desenvolvimento de softwares, porém hoje encontra-se adaptado e é muito utilizado em outros tipos de projetos. Se você tem um projeto pela frente, considere utilizar esse modelo, você não vai se arrepender. Fico por aqui e se gostou dessa explicação, peço que deixe seu like e se inscreva no nosso canal e até a próxima.